Dá aqui um bichinho que uns 3 meses, 5 meses atrás, dá pra você comprar uma moto com um saco de cacau. Olha só aí, ó. Tá cheio, ó. Mas o preço ainda tá ótimo ainda. Eu acho ainda tá custando, acho que uns 300 e pouco real. Chama! Olha só, galerinha. Oh, que maravilha. Aqui no sítio passa um ribeirão, tá vendo? Água natural. Só fala pra mim de que estado e que cidade que vocês estão assistindo esses vídeos. E se vocês aí têm vontade também de morar em roça, ter um sítio, para poder começar a fazer algumas plantações aí, como eu tô fazendo aqui no sítio. Chama! Essa coisa mais linda. Arejado aí, ó. Pé de cacau. Esse sorriso tá na cara dele. O seu pra sempre. E conheceu pra ele. É lindo pegar um te amo no meio do caminho.